Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios do Holycast, o podcast da Geração Holy. Eu quero te agradecer por você estar conosco, por você estar acompanhando aqui o podcast e quero dizer para você que nós estamos num episódio especial nessa noite. Nós vamos falar sobre autismo e igreja. Autismo não se cura, se compreende. Nós estamos com duas especialistas no assunto, ninguém vai dar opinião aqui, hoje só tem informação técnica, vai ter capacitação para você entender do assunto e nós vamos nos preparar para lidar com o assunto de verdade. E eu quero começar apresentando as convidadas. Eu vou abrir o espaço para elas agora. Eu sou a doutora Alessandra Oliveira, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, mestranda em educação inclusiva e mãe do Érico com deficiência intelectual. Olá, eu sou Jennifer, sou fonoaudióloga, trabalho na área infantil há mais de 2 anos e também sou especialista na área de motricidade orofacial. Também trabalho com o Prompt, que é uma área dos Estados Unidos, que veio para o Brasil. E cá nós estamos para falar sobre autismo. Ok. Eu queria começar... vamos começar do zero, né? Eu não sei como você que está em casa, o que você sabe sobre o assunto, quanto você já se inteirou sobre o assunto, quanto você está envolvido nesse assunto, mas a Santa Geração, nos últimos anos, a gente tem passado por alguns processos, né, de aprendizado e cada vez mais nós queremos se aprofundar nesse assunto, porque, como nós dissemos no começo, nós acreditamos que o autismo ele não tem uma cura definitiva, mas ele tem a compreensão, ele tem um abraço da comunidade. Seria isso? E aí eu queria que vocês também já conceituassem para nós, do começo, o que é o autismo, nos explicassem o que realmente é o autismo, o que não é o autismo, e aí nós vamos continuar esse bate-papo aqui durante a noite. Beleza? Certo. Vamos lá. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, marcado por déficit na habilidade social, na interação social. Também tem o interesse restritivo e o comportamento. São déficits nessas áreas, principalmente da comunicação. São esses, principalmente 4, né? E... Quer complementar? Não, eu gosto muito da frase: o autismo não se cura, ele se compreende. Então, nós precisamos compreender o que é o autismo, né? O que é uma criança dentro do espectro autista. E aí é uma pessoa, né? Uma pessoa com deficiência. Eu vou abrir um pouco mais, porque como eu sou mãe do Eric, né, com deficiência intelectual, então o Eric é uma pessoa com uma deficiência. Então, quando eu tenho essa informação que eu tenho uma pessoa dentro do espectro autista, uma pessoa com alguma deficiência, né, eu vejo que a comunidade ela precisa se preparar para poder estar acolhendo esse público. Sim, né? Importantíssimo. Uma vez que nós já estamos falando sobre como a comunidade vai se relacionar com o autismo, eu acho que uma das primeiras coisas que nós deveríamos tentar entender é como a comunidade ela vai enfrentar os desafios que vão existir no começo, né, no ambiente da comunidade. Aqui na igreja, seja na igreja, você que está aí nos assistindo, talvez você não faça parte de uma comunidade de fé, você pode aplicar para a sua comunidade, né, para a realidade da sua comunidade. Familiar também. Sim, pode ser. Começando pela realidade familiar, porque às vezes esse não é a realidade da sua casa, mas os seus filhos precisam de educação nesse assunto. É a realidade do vizinho também. O vizinho também. Todos nós estamos ouvindo em alguma comunidade que precisará passar por conscientização. Isso. Cada vez mais, com o tempo avançar, nós teremos mais pessoas precisando ser inseridas nas comunidades, mais integradas, e eu acredito que a conscientização, então, é uma necessidade para todos nós, né? Então, eu gostaria que vocês falassem sobre os desafios que são encontrados no ambiente, principalmente no ambiente de igreja, né? O primeiro desafio que a gente encontra, que eu vejo muito dentro das comunidades, é o preparo. Né? Pessoas preparadas, capacitadas, para poder estar lidando com esse público. E dentro desse preparo, nós precisamos buscar o conhecimento, cursos. A gente precisa, nesse ambiente de igreja, preparar pessoas capacitadas para isso. A tia da inclusão, por exemplo. Né? A tia da inclusão ela pode estar sinalizada com um cordão, né? Para que os pais possam ver que aquela igreja, olha, ali tem uma tia da inclusão. Isso ser falado, isso ser mostrado. Né? Quando faz uma chamada para ir para a igreja das crianças, por exemplo, olha, você que tem filho com alguma deficiência, né, tem ali a tia da inclusão, que possa estar ajudando o seu filho.
Entendi. Eu levantei a mão porque pode ser o tio da inclusão, a tia da acusação, nome técnico, ou necessariamente precisa ser tia? Não, é bom ser uma pessoa capacitada para estar ali, né? É legal, é importante ter isso, né? Porque às vezes os pais estão visitando a comunidade pela primeira vez e eles já vão com muitas ressalvas. Meu Deus, será que como é que vai ser lá? A questão da iluminação, a questão do som, a questão do ambiente e tudo mais. E eu gostaria que vocês pudessem nos orientar sobre o que seria ideal para uma família que chega talvez na igreja pela primeira vez, o que deveria ter no ambiente para que essa família se sentisse já ali ambientada, né? Tipo assim, eu tenho algumas opções aqui se eu precisar. Acolhimento. Eu acredito que na estrutura da Santa Geração, por exemplo, questão acústica, já temos uma boa qualidade, que já melhora muito o conforto do autista para prestar atenção no culto. Eu sou autista, eu esqueci de falar essa parte. Sim. Então, eu me sinto muito confortável, porque, além de eu ter uma boa acústica, eu consigo fazer também uma dieta sensorial, que muitas pessoas falam, ou acomodações sensoriais, que é usar um fone, pode ser aquele grande, ou pode ser um pequeno, intra-auricular. E também questão de algum posicionamento. A pessoa que tiver lá, o tio ou a tia de inclusão, senta nessa cadeira aqui porque aqui é mais confortável, o som não bate direto, a reverberação não vem. Então, tem esses termos técnicos mesmo. Aqui também não fica passando muita gente, a cadeira é mais confortável. A luz também, né? A luz, quando você, por exemplo, na hora do louvor, geralmente jogam muito a luzes. Você pode pedir para o seu filho fechar os olhinhos, levantar as mãos, levantar os olhinhos, o horário de fechar os olhinhos é do louvor. Porque, realmente, eu, como autista, na hora do louvor, eu fecho os olhos porque dói. Me causa desconforto, de dor. Então, não é tipo essa frescura. É realmente que sentimos dor, somos mais intensos, porque nós temos um transtorno do processamento sensorial. Sentimos além daquilo que é confortável para as outras pessoas e ouvimos muito mais além. E dentro do que a Jennifer está falando, vamos botar para a criança, né? E aí, quando tem uma criança que corre, está tocando louvor, por exemplo, aí tem uma criança dentro do espectro e ela corre pela igreja toda, fica correndo, daqui a pouco ela para. Daqui a pouco ela corre, a gente chama isso de meltdown, o excesso de informação. Né? O excesso de informação fez com que ela tivesse talvez um burnout, uma crise. Ela teve uma crise naquele momento. E ela fica correndo na igreja. Como que a gente lida com isso? Né? Tendo primeiro, o olhar de empatia com o pai. Nós estamos entendendo que essa criança está tendo uma crise. Eu acho que esse é o ponto principal. O olhar. Porque, às vezes, nós temos... por falta de consciência, a gente tem um olhar crítico e, nossa, aquela criança, olha, começou a andar. Porque eu não tenho conscientização do que é o que ela está passando, o meu olhar é de julgamento. Então, tem muito isso. Né? Nossa, eu preciso ouvir a ministração. Está a criança correndo, está a criança gritando. Então, quando eu tenho uma conscientização, né, que essa criança está tendo uma crise, eu tenho um olhar de compaixão com o pai. E aí é como se eu tivesse, está tudo bem, eu estou compreendendo isso aí. É isso que primeiro que a gente tem que ter um olhar nessa comunidade, de compreensão. Que as demais coisas vão vir. Porque aí eu não deixo o pai nervoso, Sim. O pai vai entender essa comunicação e vai tentar acolher aquela criança de uma maneira que ele achar necessário naquele momento. Posso complementar? Sim. Ela falou sobre o meltdown, né? Muita gente não sabe o que é isso, né? Tem o meltdown e o shoutdown no autismo, que são crises, são completamente diferentes. E, ao mesmo tempo, elas podem se tornar uma. Que, por exemplo, o meltdown é o extravasamento. É uma criança que se joga no chão, que bate a cabeça, ou que grita, ou que faz a parte mais expressiva. E o shoutdown é aquela mais extrovertida, que a pessoa fica parada, ela fica mais encostada na parede, por exemplo. Eu tenho shoutdown, que é ficar mais
parte da parede ali para tentar me regular para que muitas pessoas não toquem em mim. Então, esse é o shout down. E eu acredito que é mais isso. Acho que tu fez uma pergunta sobre o que não é o autismo. Sobre aqueles pontos, o autismo não é coisas isoladas. Sim. São aqueles 3, 4 itens. Entendi. Eu acho que isso é uma das questões que a gente deveria deixar claro aqui na mesa, é que não existe autodiagnóstico, né? E nem diagnóstico de parente. Não, eu acho. Principalmente Não tem opinião achismo. de amigo. Eu gosto muito uma questão técnica ali, inclusive por isso que nós trouxemos doutoras para falar sobre o assunto. Sim. Eu gosto muito de falar essa questão do achismo, porque às vezes eu tô sentada no banco da igreja e as pessoas falam assim, pastora, você acha que aquela criança ali tem autismo? Você acha que aquela criança ali tem TDAH? Nós precisamos sair do achismo, porque tudo tem análise científica para isso. Né? Então, dentro dessa análise científica, você parar, fazer um rastreio com consciência, um rastreio com um profissional adequado para aquilo ali, preparado para aquilo ali. Então, não tem achismo. Então, quando vem com essa pergunta, minha irmã, meu irmão, não, a gente não precisa achar nada, a gente precisa investigar. Então, não se acha que eu tenho, ou não se acha que a criança tem. E isso vou falar para dentro do Ministério Infantil, porque isso às vezes vem, né? A criança está ali, eu acho. E até para comunicar com o pai, a gente precisa ter esse cuidado, né? A tia do departamento infantil chegar, olha, eu estou percebendo que a sua filha está se irritando muito com o som, né? De vez em quando ela fica correndo. Mãezinha, tenha um cuidado, passa um tempo aqui para ver esse comportamento dela. Não chegar, eu acho que a tua filha tem autismo, não é isso. Né? Ter o cuidado até de falar. Então, é isso, nesse nível aí. Eu toquei nesse assunto porque, assim, não só a nossa pessoal aqui dentro precisa ir se capacitando, exatamente para... Porque, assim, o que você disse, o que a gente precisa mudar é o olhar. Né? Foi aquilo, por exemplo, que a Jenny falou ali, não é frescura. Eu acho que, tipo assim, nós já chegamos num momento do mundo em que já se desenvolveu bastante o assunto para que a gente pare de dizer que a dor do outro é frescura. Né? Não, tipo assim, eu não estou dentro do outro para saber se a dor dele é uma frescura. E aí, nesse caso, não é nem só uma questão de dor, é uma questão de dado científico. Sim. Né? Quando você está, a sua criança ele vai para frente de um profissional, o profissional ele tem um CID, que ele vai ter que gabaritar todas as percepções que ele está tendo. Não é só um comportamento isolado que ele vai dizer, olha, a criança tem isso ou não tem aquilo. Então, por isso que eu acredito que é muito importante que o pai que ele tem a desconfiança, ele procure um profissional, que a pessoa que está aqui na igreja, ainda que você não seja do departamento infantil, você faz parte da igreja, você viu uma criança que você percebeu um comportamento que está diferente, procure uma liderança e fale assim, olha, não é eu acho, nós poderíamos aconselhar a família a investigar tal coisa, entendeu? Ou procurar até mesmo as pessoas que nós temos na comunidade que já entendem do assunto. No caso, como as pessoas chegam para a senhora, chegam para Jennifer e vão conversando sobre isso, porque a partir do momento que nós mudarmos o olhar, eu acredito que nós já resolvemos metade do caminho. Sim. Que é o problema que nós vamos sempre enfrentar nas comunidades, e aí como nós estamos falando para a igreja, então nós vamos falar muito da comunidade aqui da igreja. O problema é sempre a visão. A visão de estigmatizar a pessoa. Né? De tipo assim, nossa, menino bagunceiro. Nossa, a menina não fica quieta. Nossa, esse pai não sabe o que está fazendo. Nossa, essa mãe isso. Então, nós sempre estamos partindo do ponto de caçar um erro e não de procurar uma solução. Né? Não de olhar para aquela pessoa que está passando por aquele momento e ainda que fosse a birra de uma criança, que o pai não tá mais com cabeça para lidar. Ainda que fosse só isso, né? Não é olhando com cara feia para o pai, para a mãe ou para a criança que nós vamos resolver isso. Então, acredito que nós já passamos da fase, como igreja brasileira, de encarar esses assuntos dessa maneira. Nós já chegamos no momento de, tipo assim, nós moramos numa capital, não falta informação aqui, não falta técnicos dentro da igreja, não falta informação na internet. Eu estou falando isso porque, por exemplo, eu crio conteúdo para a internet e eu passei mais de 3 anos criando conteúdo para clínicas de psicologia e para psiquiatra. Então, eu entendo um pouco das linguagens. E a maioria das dúvidas eram sempre essas dúvidas mais básicas. A maioria do sofrimento dos pacientes eram o preconceito que ele sofria no lugar que ele ia. E aí entra a questão do capacitismo.
Se fosse meu filho, uma chinelada resolvia. Não resolvia. Essa criança tem um jeito de retardado. Ele não é normal. Ele é o azulzinho. Ele é o tadinho. Como se pegasse essa criança e a gente olhasse como se ela fosse incapaz de construir algo. Né? Isso aí para o outro extremo, né? Exatamente. Então, a gente tem essas falas, né? O tadinho, o coitado, especialmente quando essa criança tem uma crise e a gente vê um pai ir embora. A gente precisa compreender que os pais, eles têm também um estresse. Sim. E talvez Estão nessa cansados. comunidade que agrega, né, essas famílias estão aqui e essa criança está 15, 20 minutos lá na igreja da criança, por exemplo, esse 15, 20 minutos para um pai que lida, né, com essa pessoa com deficiência em casa e ele está aqui assistindo o culto, não chega a ser um alívio, mas assim, eu tenho uma igreja que compreendeu, meu filho está tudo bem lá. Mas não ficar chateado que ele pegou as coisas e foi embora no meio do culto. Talvez era o melhor momento e a melhor coisa que ele poderia fazer naquele momento para o filho dele. Sim. Então, eu preciso compreender não só essa pessoa, né, dentro deste espectro, ou uma pessoa com deficiência, mas entender a família. E aí você falou de dores, eu costumo falar que dores não têm medida. A gente não pode medir uma dor. A gente pode se colocar no lugar da dor, né? Compreender a partir do abraço, a partir de um olhar. Então, é isso. A gente precisa mostrar também, como família, eu vou falar do Eric agora. O Eric é uma pessoa com uma deficiência intelectual. A gente precisa olhar para essas pessoas, ele é um indivíduo contendo uma deficiência intelectual que precisa que essa comunidade faça coisas para que ele fique se adequar essa comunidade possa adequar as coisas para ele se sentir bem aqui dentro. Então, o Eric hoje tem 22 anos, com uma mentalidade funcional de 10, né? E aí o tratar com o Eric é diferente. Então, se eu não tenho pessoas que compreendem esse tratamento com o Eric, ele não vai conseguir se relacionar nessa comunidade. Porque ele nunca vai se relacionar como um homem de 22 anos. Ele vai se relacionar com uma criança de 10. Então, se eu não tenho essa conscientização dentro da comunidade que eu vivo, que eu estou sendo assistida, no caso a igreja, gera certo desconforto, porque ele mesmo nem se compreende quando chega alguém para ele como um homem, né, falando como homem. Então, a gente precisa ter esse olhar. E para a família também. Sim. Porque a família já vem carregada, né? Sim. As emoções estão afloradas. Sobre a família, né? O maior índice de divórcio é famílias atípicas. Então, ter essa sobrecarga, como ela falou, que decidiu sair da igreja porque o filho teve uma crise. É compreensível, porque a criança vai ter dor de cabeça, ela vai ter confusão mental, tontura, vômito. Então, é compreensível que, a certo ponto, a família saia realmente porque não se sinta confortável ali, porque é um ambiente que está hiperestimulando seu filho. Em casa, talvez tenha mais acomodação. Então, como que você pode estar compreendendo essa família ou incluindo ela? No próximo dia, não fala assim, e aí, como vocês estão? Manda uma mensagenzinha para saber. Então, isso é uma forma de acolhimento. Exatamente. Eu queria já ver com vocês um ponto que nós tínhamos conversado aqui antes de começar, né? Porque antes de vocês assistirem, nós já tivemos uma longa conversa aqui. Porque é um tema assim que, quando você tem interesse em saber, você vai ouvindo e cada vez vai surgindo mais conhecimentos e mais dúvidas ao mesmo tempo, né? E eu queria saber, assim, do ponto de vista prático, como a igreja pode se organizar para ter uma melhor recepção, né? Como que a gente pode acolher e integrar essas pessoas? Com preparo. Não tem outro caminho. Nós precisamos preparar a igreja para receber, porque nós não estamos preparados
o Bruce, para estar recebendo essas crianças. Eu vejo isso em escola, quando eu vou dar palestra, né? Os professores não estão preparados para receber essa criança e a igreja também não. Então, a gente precisa ser pontuais, precisamos preparar pessoas para saber lidar com as crianças. Saber lidar. Preparar como? Curso, né? Fazer uns intensivos, fazer a questão da conscientização, conscientizar essa comunidade, trazer. A nossa igreja tem psicólogos, tem fonoaudiólogo, como a Jennifer aqui, tem psicopedagogo, tem médico. Nossa igreja é muito bem amparada nessa questão. Então, poderia fazer uma palestra de conscientização dentro dessas pessoas que estão aqui envolvidas e todo mundo, né, em prol dessa... Como fazer? Sim. Né? Como fazer? E eu noto que muitas igrejas estão se preparando. Falta muito ainda para chegar algo assim que a gente espera que seja o bastante para essas pessoas deficientes. Então, mas eu vejo que já fui em diversas igrejas assim só para assistir, para saber o que estava acontecendo, sobre as mães, ver como estava acontecendo mesmo com as mães, o que elas levavam, quais eram as queixas. E atualmente eu penso que a melhor forma é capacitar os líderes, porque os líderes que estão juntamente em célula ali, fazendo pastoreio. Então, acho que eu acredito que os líderes ali de GSG, por exemplo, deveriam se capacitar muito mais do que a igreja aqui, o público. Porque a gente recebe, mas a gente não é uma igreja em célula, então esses líderes precisam estar capacitados. Porque pode ter assim, 20 células, tem uma criança, não só autista. A gente precisa entender o ser humano com alguma deficiência. Então, se eu tenho esse núcleo de obreiros, de líderes capacitados para lidar com pessoas com deficiência, quando ele chegar aqui na igreja, ele vai ser mais acolhido de maneira mais assertiva. Então, a gente precisa compreender desde a liderança. Né? A liderança precisa estar lá. Pessoas, ponta de lança, né? Como a gente fala, essas pontas de lança que precisam estar sendo preparadas. Quer complementar? Eu acredito porque é algo que o autismo está muito mais sendo diagnosticado muito mais rápido. Então, os jovens estão sendo diagnosticados, adultos, idosos também, porque 1 a cada 36 crianças que nascem, 1 é autista. 1 a cada 36 crianças, 1 é autista. Então, vai ter um autista na sua célula, infelizmente, porque é a realidade agora do que nós estamos passando. E você falou uma coisa muito interessante, Jennifer. Nós estamos falando de autismo. Vamos sair um pouquinho da questão infantil, né? Aquele adulto que está inserido na célula, que a gente chama de o suporte 1. Que é menos, parece. Né? Que menos. Quase não parece que é, mas ele... Não, quase não parece que ele está dentro do espectro, mas ele é um autista. E aí você vê adultos dentro do espectro, hoje com grande índice de depressão, ansiedade e pensamento de autoextermínio. Né? Então, a gente precisa cuidar desse adulto, porque ele não se sente amado, ele não se sente que serve para nada. E não se sente pertencente à igreja. Ele não se sente pertencente ao núcleo, à igreja, à célula. E aí automaticamente ele auto se exclui. Então, a gente precisa entender essa capacitação dentro da igreja, porque a gente não tá só de criança. Hoje a gente vou sair um pouquinho aqui, o TDAH hoje. Gente com 30, com 40 anos descobrindo que hoje tem TDAH. Sim. Né? Então, eu tenho um adulto que no consultório de 30 anos por que eu não descobri isso antes? Se eu não tivesse descobrido isso antes,
Eu não tinha me separado, por exemplo, porque tem muito índice de divórcio, como a Jennifer falou. Não só da família em si, né, a criança vem e um dos pares desiste porque, né, da situação familiar, como dentro do TDAH, por exemplo. Não consegue um trabalho, não consegue fixar, não consegue parar ali para administrar nada. E é visto como, isso aí não serve. Sim. E a comunidade vai excluindo, o trabalho vai excluindo, e aí é onde tem sérios problemas emocionais. Psicoemocionais, né, falando. Eu acredito, então, que é aquilo que nós falamos no último ponto, mudar o olhar. Né? Mudar o olhar. O olhar é tudo. Exatamente. O olhar Porque não é tudo. só ter a informação na cabeça. Não. Tem que descer para o coração. Você tem que... Porque, assim... eu lembro, em algum momento você estava falando, por exemplo, você precisa entender que é uma criança. Só que você adulto, que se julga normal, que às vezes alguém entra com um carro na sua frente, alguém passa na sua frente na fila, alguém passa por você e esquece de te cumprimentar, e você passa dias emburrado com aquela pessoa. Isso também é um comportamento infantil. Uhum. E isso está fixado na sua infância. Você não resolveu alguma coisa lá. Então, você também tem alguns comportamentos que não seriam, né, aceitos. No final, todo mundo está precisando de ajuda em alguma coisa. Sim. Se a gente mudar o olhar com que eu olho para o outro, nós já resolvemos metade do assunto. Nós já resolvemos metade das coisas, né? Eu me lembro que vocês falaram nos bastidores antes que existem algumas técnicas que a gente pode ter, né, algumas coisas que nós podemos ter aqui no ambiente, que são coisas mais físicas, né? Tem até a caixinha sensorial, algumas coisas assim que nós poderíamos ter, e aí você já ouve, anota aí para ver como que você pode adaptar para a sua comunidade, que poderia ajudar esses públicos, né? Além, claro, da mudança no olhar das equipes, que é o principal, né? Se não tiver isso, não adianta ter aparato e ter um monte de coisa. Sim. Na questão das crianças, a gente chama de caixa sensorial. Massinha, né, umas bolinhas aquelas bolinhas que você vai apertando e elas têm que ter textura, que eles gostam muito de textura. Tem um quadro, quadro sinalizador, local de banheiro, local de sentar, visual, né, aspectos visuais. É bom também. É interessante quando a gente tem essa pessoa, né, que vai conduzir essas crianças dentro do Ministério Infantil, ele perguntar para o pai, olha, o que a gente pode usar, né, quando eu receber essa criança, o que a gente pode usar para que no momento de crise a gente possa estar ajudando essa criança? Perguntar aos pais o que eles podem fazer. Geralmente, essas crianças andam muito com mochilinha. Eu falo que é o kit socorro, né? É onde elas vão se apagar. Elas andam com mochila, elas andam com carrinho, elas andam com bola. E aí, como que a gente... eu vou tocar numa questão delicada, que existe, alguns ministérios infantis não podem entrar com brinquedo. Né? Eu já passei por algumas igrejas que, pela condução do estilo do culto, não poderia entrar com brinquedo. Como que eu digo não para uma criança que o reforçador dela, né, é o brinquedo? Então, se eu não sou preparada, eu corto o brinquedo dessa criança. Que não pode entrar com brinquedo. Se é aquilo que vai regular ela, é o fator regulador dela. Viu como é que fica complicado? Então, eu preciso entender para que, quando essa criança venha, eu preciso abrir lacunas para que essa criança seja bem aceita, acolhida ali dentro. Sim. E não podemos brincar do brinquedo. Então, não tem um não para uma criança que o regulador dela é um brinquedo. Sim, é porque talvez você nunca tenha lidado com os termos técnicos, mas me corrijam se eu estiver errado. O que eu compreendi é mais ou menos assim. Nós temos um padrão de funcionamento mental, meio cerebral, e algumas pessoas dentro do espectro, o cérebro dela funciona de uma maneira diferente. E se ela tiver excesso de estímulo, ele vai ter uma reação diferente. Sim. A parte científica fala que o cérebro do autista funciona de forma diferente. Então,
ele brinca diferente, ele socializa de forma diferente, ele... que mais? Toca. Ele toca de forma diferente. diferente, ele sente de forma diferente. Então, a que realmente fala é a forma diferente do autista. É tudo diferente. Então, ele sente muito mais do que isso. Então, ele precisa desse, como ela falou, um brinquedo regulador. É necessário. Ou simplesmente levantar na hora do culto, dar uns pulinhos ali e tá tudo bem, se regulou. Ou andar para lá e para cá. Dar uma E isso não quer volta. dizer que ele não está compreendendo o culto, que ele não está prestando atenção. Ele está, e está prestando muito mais atenção daquele que está sentado. Que a forma dele de regular é aquela, a forma de aprender é aquela. O brinquedo giratório para ele é interessante, mas isso não quer dizer que está totalmente focado ali no culto e está prestando atenção. Entendi, legal. Eu tava até falando hoje mais cedo com a senhora, né, e fiz umas pesquisas. Isso é muito importante, e vocês estão falando sobre criança, é muito importante que nós falemos cada vez mais sobre esse assunto e vamos nos preparando. Você que está nos ouvindo em casa, a sua comunidade precisa estar se preparando, porque, assim, atualmente nós convivemos em 3 gerações: geração X, geração Y e geração Z. A geração Z acabou de chegar na idade adulta, eles estão, né, as últimas pessoas da geração Z estão entrando na idade adulta agora, mas na geração alfa e na geração beta, que são as crianças nascidas a partir desse ano, eles vão ter muito mais pessoas que já vão estar diagnosticadas. Não é que agora nasceram mais pessoas que têm deficiência, não. A partir de agora nós temos mais ferramentas e nós conseguimos já desde o momento que nasceu, ou pelo menos na infância, saber que essa criança tem algumas deficiências e ela vai ter algumas necessidades de adaptação. Assim como antigamente, por exemplo, não existia nenhum exame quando a criança nascia. E agora nós temos teste do olhinho, teste do pezinho, teste da orelhinha, vários testes, certo? E então nós também já temos agora, pelo menos na infância, né? Eu não sei se no momento de nascimento vai ter para alguma deficiência, mas nós temos nós já temos diagnósticos precoces, né? Diagnóstico na infância. Então, essas pessoas que vão lidar com a geração alfa, que é quem nasceu de 2010 a 2025, e a geração beta, que é quem está nascendo de 2025 para frente, você já precisa estar se antenando a isso, porque a quantidade de pessoas que vão ter essa necessidade de um olhar um olhar mais atento, ela vai aumentar. Vai. Sim. Você falou uma questão muito importante, aí falou das ferramentas, né? A gente precisa saber que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, desde do útero. Sim. Então, 90%, a ciência fala que 90% do autismo ele é genético, né? Então, eu preciso ter um fator genético para que o meu filho venha a nascer dentro do espectro. E os outros 10%? Os outros 10% são algum problema no parto, algum fator emocional, psicológico, alimentação, ambiente, drogas, e assim vai, né? Então, são 10%. Contudo, né, 90% em relação ao autismo ele é genético. Por isso que não tem um achismo. Sim. Porque para eu comprovar hoje, num consultório, comprovar que essa criança tem, né, está dentro do espectro, eu preciso saber primeiro se essa família tem algum autismo. Eu preciso ter essa informação, né? Não tem essa informação, então nós vamos tentar ver o porquê, né, se é um fator externo ou um fator genético. Então, 90% ele é genético, então eu preciso ter cadeias na família que venha falar sobre a questão genética. E há estudo também nos Estados Unidos que mostra que há casamento seletivo, ou seja, neurodivergente casando com neurodivergente, e isso aumenta muito mais a possibilidade de nascer uma criança autista ou uma criança com neurodivergência mesmo. Sim. Exato. Importante. Eu queria também que vocês falassem um pouco sobre falas capacitistas, né? Porque, assim, pela falta, às vezes, da informação, nós vamos adquirindo algumas falas, alguns hábitos, e às vezes às vezes não é por maldade, às vezes é por maldade, e aí não dá para a gente saber na hora, mas algumas pessoas usam alguns termos ou falam algumas coisas que acaba rebaixando ou, tipo assim, atrapalhando a convivência
tanto da criança, do adolescente que convive, ou do adulto que convive com autismo, ou da família mesmo dessa pessoa que está chegando agora. E, às vezes, nós, por não sabermos lidar com o vocabulário correto, por não sabermos os termos corretos, nós podemos acabar ofendendo essa pessoa, né? E como ela está chegando na comunidade, ela ainda não tem a maturidade desenvolvida para conviver na fé, somos nós os interessados em se desenvolver para saber o que fazer quando essa pessoa chegar. E eu queria que vocês falassem sobre isso, por favor. Ótimo. Capacitismo, né? Essa mãe especial. Como eu falei da outra vez, esse filho azulzinho, tão azulzinho, filho azulzinho. Eu escuto muito isso, o filho azulzinho. A forma delicada, mas pejorativa de falar. O retardado, o maluco. Né? Aquilo ali parece um maluco. Parece um retardado, essas falas. Né? O coitadinho. Né? O coitadinho. Tadinha da Jennifer. Tadinha da Jennifer. Tadinha por quê? Então, é uma forma que eu olho para o outro e vejo que essa minha diminuição dessa fala acaba promovendo que aquela pessoa não é capaz de evoluir ou de construir algo, ou de crescer, melhor falando, né? De crescer. Mas não, ele é um retardado, tadinho, retardado. Ou limitar mesmo a própria criança. Ou limitar o capacitismo essa criança. É isso, né? A capacidade, né, de achar que a criança é incapaz de fazer certas coisas. Por exemplo, se chegasse aqui, ela é autista, não tem capacidade de trabalhar ali na mídia, por exemplo. Porque ela é autista. Porque ele é autista. Ela não consegue, ela se irrita, ela vai para ali, então não tem capacidade ali, o jovem, por exemplo. E eu já fui muito capacitista comigo mesmo, de achar que eu não conseguia certas coisas, tipo, por exemplo, me relacionar com pessoas, de manter uma amizade, eu tenho muita dificuldade. Então, eu sou um pouco capacitista comigo, porque eu sei que eu tenho a identidade cristã. E então, o autismo, ele é uma parte de mim, mas ele não me define. Então, muitas vezes eu acho que ele me define. Então, às vezes eu sou capacitista comigo mesmo. Então, eu trabalhando isso, eu faço terapia. Então, eu trabalho isso porque às vezes a gente nem define assim, a gente realmente acha que é isso, que a gente é uma coisa que o Senhor diz que não, a gente não é. Então é isso. Não tem essa compreensão, né? Eu vejo pelo Eric. Hoje o Eric está trabalhando, abre aspas, né? Está trabalhando. Sim. E ele começou varrendo o chão lá, né, da oficina. Hoje, para ele chegar em casa, e às vezes as pessoas chegavam, tadinho por quê? Né? Diminuindo o potencial que ele poderia fazer mais. Hoje o Eric amarra um saco de lixo, né? E graças a Deus por isso. Então, aprendeu a amarrar um saco de lixo. Então, ele vai crescendo com aquilo que a gente vai acreditando e dando para ele fazer. Ele vai evoluindo, gente. Sim. Então, não é um tadinho, não é um coitado. Né? Essas falas que as pessoas querem, muitas vezes, introduzir, tadinho, não deixa ele fazer nada. Deixa ele sentadinho, né? Aí. Não, fica sentadinho que você não é capaz. A gente precisa primeiro acreditar e colocar, né, para poder em exercício essa às vezes a fé que vai dar certo, né? Então o Eric hoje tadinho, por que ele está trabalhando? Não, ele precisa trabalhar porque ele precisa construir identidade, responsabilidade. Não porque ele é o tadinho, não porque ele tem uma deficiência intelectual, ele precisa acreditar nele mesmo primeiro, para depois as pessoas não precisam acreditar nele. Quem precisa acreditar no nosso filho somos nós primeiro. Exato. Nós precisamos acreditar nos nossos filhos, né? Eu preciso acreditar que o Eric vai ter uma família. Eu acreditando, ele acredita, e a gente junto vamos construir. Não porque ele é o coitadinho, porque ele tem uma deficiência intelectual, tadinho, coitadinho, nunca vai ter uma família. Não, ele vai ter uma família. Né? Então, não tem essa fala de o capacitismo dentro, né? da própria família, porque às vezes a própria família fala, o tadinho, o coitado, isso aí não vai valer de nada. Essa mãezinha. Que pena. Essa mãezinha, que pena dessa mãezinha, gente. Que pena dessa coitadinha.
Não tem isso, gente. Não tem isso. A gente precisa acreditar que essas pessoas podem muito mais. Sim. Eu gostei que vocês tocaram no assunto assim de que você falou, né? Eu estou fazendo terapia, tudo mais. Eu queria que vocês falassem da importância e da necessidade, eu acho que quase da exclusividade da necessidade de que as pessoas que têm uma suspeita, seja da criança, seja de si mesmo, seja de alguém próximo que ela possa influenciar, né? Não é se meter na vida dos outros, mas alguém próximo que ela possa influenciar, como que essa pessoa deve conduzir isso até um consultório para que essa dúvida ela realmente seja sanada. A questão estou falando da criança? A criança, o adulto é procurar quando ele ajuda tiver mesmo. suspeita de si mesmo, procurar ajuda, ele tem que ir, né? Agora, por ajuda. exemplo, quando ele percebe que o adolescente em casa, ou o filho em casa, a filha em casa, ou às vezes a neta, ou às vezes o sobrinho. Então, geralmente, a mãe, que é a pessoa que está presente, percebe mais. Segundo, na escola. Né? A criança, quando está naquele nível de alfabetização ali, ela devolve muito. Então, seja uma reclamação da escola, dessa professora, por que não está avançando, ou por que está desatento, que é a questão do TDAH, ou por que não para, por que não presta atenção, por que não consegue ler, por que não consegue mentalizar. Então, isso lá na escola ajuda muito. E a mãe? Né? A mãe dentro de casa, então, percebeu alguma situação diferente, procure ajuda imediatamente. Procure ajuda. Eu acredito que a intervenção precoce, ela salva vidas. Então, isso é muito mais difícil para uma mãe de primeira viagem diagnosticar o filho mais cedo. Vocês sabiam disso? Sim. É muito mais difícil, porque não tem um parâmetro, né? Geralmente vai para... Ou se ela não é tão sociável, também não tem parâmetro com outras crianças. Então, é muito mais difícil. E se você percebe alguns dos sinais que nós já falamos, não interage com outras crianças, prefere adultos, ou tem uma dificuldade de socialização, faz o flap, bate a cabeça, balança para lá e para cá, anda sem parar, não tem uma comunicação, não tem uma linguagem, porque comunicação e linguagem é diferente. Então, não tem uma comunicação, não tem uma linguagem, não fala. Então, se ela faz isso pelo menos em 1 ano e meio, então já faz parte você procurar um médico, um pediatra, mas de preferência um neurologista, um neuropediatra, para que faça a intervenção, que ele vai encaminhar para uma TO, se a criança tem uma dificuldade sensorial, ou uma psicóloga ABA, que vai trabalhar as questões comportamentais, também os desafios dos dias, vai fazer essa questão da rotina, como que é importante ela tentar se socializar com outras crianças, porque o ABA é o esqueleto das nossas terapias, é o ABA, porque se não tivermos uma criança regulada, eu, como fono, não vou conseguir trabalhar. Sim. E se o pai também não ser regulado, se ele não tiver um acompanhamento, também vai ser um baita desafio para nós termos uma boa evolução nessa criança. Você tocou numa situação, como é que eu procuro, como é que eu descubro que minha criança tem algum problema e procuro ajuda? Muitos dos pais não procuram ajuda porque têm medo do diagnóstico. Eu tenho um medo de diagnóstico e aí eu não procuro ajuda. Não é que eu não procuro ajuda de imediato, mas eu fico protelando, porque eu fico, será que meu filho é deficiente? Será que meu filho tem alguma coisa? E aí, quando descobre que essa criança tem alguma coisa, entra num luto, que a gente fala de luto do diagnóstico. Né? Eu, como mãe atípica, uma família atípica, minha família entrou no luto do diagnóstico. O diagnóstico veio e a gente não entendeu o porquê que o Eric nasceu com essa deficiência. Então, nós entramos no luto do diagnóstico de não aceitação. E aí é onde entra que você falou que toda a família foi para a terapia. Toda a família foi ser escutada, porque a gente precisa ser escutado. Né? Então, quando a gente entra na questão desse luto do diagnóstico, as famílias não aceitam. E aí tem uma rejeição desse diagnóstico, né? Uma rejeição do diagnóstico. Então, procure ajuda, ainda que você tenha percebido que teu filho não está bem. Procure ajuda o quanto antes.
que é como a Jennifer falou, né? Uma intervenção precoce, ela vai ajudar muito seu filho a se desenvolver da maneira certa, no tempo certo. Então, procure ajuda, é importante procurar ajuda. Faz toda a diferença, né? Porque se você procurar agora, o imediato, não vai mudar o diagnóstico. O diagnóstico é o que é. Agora, se você deixar para procurar depois, pode ter coisas que vão se desenvolver no caminho que não precisava ter acontecido. Sim, eu tive um caso no consultório assistido que a criança veio se desenvolvendo, os marcos do desenvolvimento, ela veio se desenvolvendo, quando ela fez 2 anos, ela parou de falar. A gente chama de autismo regressivo. Ela voltou, ela parou de falar e parou. E foi parando algumas habilidades dela, não foi parando, foi cessando. E por que parou de falar? Por que parou de se movimentar? E aí a mãe, olha, tenho essa criança aqui, o que está acontecendo com o meu filho? É uma outra situação, então. Então, a gente precisa ficar alerta. Se você tem uma questão genética, eu vou voltar aqui falando, se você tem uma questão genética e teu filho tem predisposição a ter, você fique atento, né, dentro dos marcos do desenvolvimento, que é ali que vai aparecer. Né? E, geralmente, o autista ele não vai seguir o marco de desenvolvimento correto. Exatamente. Ele geralmente ele vai aprender a ler muito mais cedo. Comunicar. Ele provavelmente não vai se comunicar, mas ele vai saber o alfabeto todinho em menos de 1 ano e meio. Ou as formas, geralmente coisas não funcionais, né? Que é as formas, os números, cores. Então, são palavras, por exemplo, vai saber tudinho, falar tudo isso, mas não vai saber falar da água, quero, mais, palavras funcionais, porque ele precisa para ele sobreviver. Então, geralmente, ele não vai se aprender a ler com 2 anos, por exemplo. Então, ele não vai seguir, mas de fraude vai demorar. Então, geralmente, ele não vai seguir essa marca de desenvolvimento que anda, mas ele vai subir e descer, subir e descer, subir e descer. Sim. E tem a questão do altas habilidades. Vamos falar um pouquinho de altas habilidades? Sim, altas habilidades. Nossa, maravilhoso. Tem criança que sabe o mapa mundi todo, mas não sabe 1 mais 1. Tem uma dificuldade extrema com matemática, mas é muito habilidoso em português. Não tem acesso ao português, mas tem um interesse muito interesse para matemática, vamos dizer assim. Ele é muito habilidoso para matemática. Então, habilidade de matemática, mas em português ele não é. Sabe todo um contexto do mapa mundi, mas não sabe matemática, exemplo. Né? Focado em nomes de dinossauro. E eu não estou falando do nome normal, né? O nome que a criança dá, não, o nome científico. Então, as altas habilidades. Como que eu faço com essa alta habilidade? Investe nessa alta habilidade. Sim. O Eric a alta habilidade do Eric é bateria. Então, foi o que a gente começou a dar suporte para ele poder desenvolver na bateria. Geralmente, em relação ao Eric, que é o DI, que é o distúrbio intelectual, o autismo, a criança autista, ela vem sempre, de vez em quando, vem acompanhado com o DI. Ainda tem essa combinação, ou acompanhado com o TDAH, tem outras comorbidades. E aí, como que se lida? O hiperfoco é bem sinalizado por eles. As pessoas chegam no consultório, olha, ele gosta de carrinho. Quando, às vezes, a gente está fazendo o manuseio da intervenção, quando tem uma crise, o que eu pego? O carrinho. Né? O dinossauro. O dinossauro, então, acho que está no 01 aí. Quase Sim. Todos eles é hiperfoco de dinossauro. Quase todos eles. Então, a gente precisa ter o quê, Jennifer? Na nossa caixinha lá. Dinossauro sempre. Porque quase todos eles o hiperfoco é para o dinossauro. Legos também de montar, né? Coisas de encaixar, porque essas altas habilidades geralmente não é aquilo que a gente é bom, tá? Que o não atípico é bom. Sim. Eles são muito inteligentes. Sim, são. Né?
Eu queria ir para o último ponto, antes da gente chegar no final do nosso papo, que está ótimo, mas a gente vai ter que chegar no final do momento. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como nós podemos promover a equidade. Como, Jennifer? Como é que você percebe a equidade aqui na igreja, por exemplo? Eu acho que nós já estamos bem preparados também em questão, tipo assim, equidade é adaptar tudo de acordo com o autista. Sim. Assim como ele se adapta, também precisa adaptar para ele. Mas aqui na igreja, se tivesse um fone, por exemplo... Sim. Mas geralmente os pais já vêm vêm com fone, né? O que a gente precisa hoje é fazer essa conscientização. Então, nós precisamos promover a equidade no sentido, então, Sim. da nossa visão. Da nossa visão. A comunidade ainda precisa... Não é que nós não tenhamos, nós precisamos melhorar mais a visão para a pessoa com deficiência. Né? E é independente se é o autista, se é com TDAH, não, a pessoa se é com deficiência. Se é com outras deficiências. Então, por exemplo, nós temos rampas para a pessoa que tem a deficiência física. Isso. Nós temos braille na porta para a pessoa que tem a deficiência visual. Uhum. Né? Nós temos várias adaptações no ambiente para pessoas com outras deficiências. Nós também precisamos adaptações com pessoas com deficiência intelectual ou deficiência neurodivergente, enfim, tem várias, né? Precisamos adaptar a comunidade, mas eu acho que é a partir da conscientização, Bruce. Sim. Porque se eu não tiver conscientização desse público, eu não promovo a equidade. Sim. Eu não promovo. Isso se torna um peso, se torna, eu tudo agora tenho que fazer em função deles? Não, eu tenho que melhorar o acesso, porque a igreja é onde a gente acolhe. E se a gente não saber acolher dentro das dificuldades que vem, que chega, que essa criança precisa, a gente não consegue agregar. Sim. Pelo contrário, vai embora. Né? Eles vão embora. Posso rapidinho? Olha, participei de um curso que falava sobre assim, a gente ter a conscientização, a gente tem do autismo. A maioria das pessoas tem muitas informações, mas tem que ter a aceitação do autismo, que enfatiza a compreensão, a aceitação e pertencimento disso. Aí a aceitação é difícil, porque exige esforço e mudança. A aceitação é difícil porque exige que reflitamos sobre nossos próprios preconceitos. Isso nos deixa desconfortáveis. A aceitação do autismo força as pessoas elísticas, ou seja, pessoas não autistas, a olhar para dentro de si e mudar o que fazemos, em vez de culpar aqueles que têm o cérebro diferente. Exato. Então, é muito mais sobre a aceitação do autismo. Eu pedi para que vocês falassem sobre equidade, porque, às vezes, por exemplo, se você é da santa geração, talvez nós temos algumas adaptações no ambiente que talvez vocês não saibam, tá? Mas desde quando a igreja foi já construída, os apóstolos se preocuparam com isso. Então, nós temos rampas de acesso nos principais lugares para as pessoas que têm deficiência física. Nós temos banheiros preparados para pessoas com deficiência física. O som da igreja, por exemplo, ele é dividido entre grave, médio e agudo. Os graves da igreja não ficam para o lado do público, porque as pessoas que têm problema de arritmia cardíaca, idosos, eles são extremamente afetados por um som mais grave. Então, o grave, ele não vai para o público, ele vai para as laterais do palco. E isso evita que o público sofra agressão contínua, porque é uma pessoa que vai congregar aqui na igreja por 10, 15 anos. E se ela ficar 3 vezes por semana exposta a esse som, isso vai afetar o ritmo cardíaco dela. A cor da igreja. Então, por exemplo, a igreja não tem uma parede preta só porque é uma moda. Não, é porque você chega de um dia cansativo e a cor preta ela absorve toda a luz que tem no ambiente. Porque nós já temos muitas luzes, né? Agora, você imagina se as paredes fossem brancas, refletindo toda essa luz no olho de uma pessoa que tem sensibilidade. Então, a cor da parede já foi pensada para isso. O ambiente já foi pensado para isso, a posição dos ar-condicionados, o grau que o ar-condicionado está. Nós temos instrução de técnico para isso. Então, a igreja ela já tem várias adaptações. Nós só vamos fazer mais algumas. Tem um aquário também. Tem muitas igrejas que não têm, né? Sim, nós temos o aquário, que é, para vocês não sabem, a nossa bateria aqui tem como se fosse uma casa de acrílico. Então, todo o som que o baterista faz é só ele que ouve lá dentro. Ele gosta mesmo do barulho, então ele ouve lá dentro. Nós só temos lá dentro alguns microfones que captam o som e colocam na caixa de som de uma maneira que todo mundo possa ouvir sem ser agredido pelo som da bateria, que ela já é muito alta. Ele é um instrumento para ser tocado alto mesmo. Então, nós temos o aquário da bateria, nós temos várias adaptações já no ambiente. Nós só precisamos adicionar mais algumas. Sim. E, para isso, nós precisamos mudar o olhar. Porque nós já fizemos tanta coisa. Qual é o problema de fazer mais um pouco? Eu acho interessante que, não sei se
Não sei se foi algo de propósito, mas a parede é chapiscada, né? Eu acho aquilo dali maravilhoso, porque a sensação é ela maravilhosa para mim, que eu me regulo muito Ela ajuda ali. a regular, né? Pra quem Gente, precisa da textura. Não foi de propósito. não- Mas assim, bom saber que ajuda de alguma maneira. Sim. No passado, nós colocamos aquela textura porque ela preserva durante muito mais tempo a parede, porque ela é mais bonita, ela é mais estética, e porque nós tínhamos um problema da cadeira arranhar, né? A massa antiga que tinha. Então, aquela ali, ela protege. Mas bom que você falou, porque nós podemos Pois é. manter, por exemplo, nós Manter podemos já e ter uma informar. parede sensorial. Não E tem informar. problema. Nossa, informar. seria interessante Precisa a parede informar. sensorial. Ó, eu Porque nós podemos adaptar Aposto- a estética à Sim. funcionalidade, não tem problema. Não, porque Ou- tem esses tapetes sensoriais. Não sei se vocês já ouviram falar também. Não. Tapetinhos sensoriais que tem tipo gramas, areiazinhas, madeiras, assim, então, bolhas. Então, tem tapetes sensoriais também. Seria interessante. Pois é. Seria interessante adequar um pouco mais ao Ministério Infantil, Vamos Né, falar pra mais, poder- vamos falar sobre isso, vamos levar a para informação poder para acolher mais de uma pessoas, forma mais amorosa, falando. mais completa, né? Isso, Porque mais às vezes assim, nós não estamos dizendo em nenhum momento que falta amor no seu trabalho. Isso. Só que às vezes precisa de estratégia no seu amor, né? Você precisa Eu, ser mais técnico no eu amor. falo que falta acolhimento no olhar, aí vira amor. Sim. Eu estou acolhendo aquela dor, aquela mãe, vendo aquela situação, porque a gente troca, né? E aí entra o amor. Primeiro, olha, eu sei que você está passando. Olha, eu posso te ajudar de alguma forma. Aí o olhar troca e depois você acolhe. Sim. Eu acho. O olhar da compreensão. É o olhar da compreensão. A chave está no olhar da compreensão, não no olhar da... Não estou nem aí para você. É seu filho, né? É seu filho, se vira. Não. Sim. É o olhar da compreensão. Nós vamos para nossas considerações finais. Eu acredito que o resumo de tudo que nós falamos hoje é uma frase que eu comentei com a senhora hoje mais cedo, uma frase do pastor Anderson Silva. Ele fala assim: a cura para o autismo é a comunidade, né? Porque o autismo não é cura, que não é definitivo, tá, gente? Não é que vai passar em algum momento, mas a comunidade é a solução para isso. Porque essa pessoa precisa se desenvolver de alguma maneira. E nós temos todo o interesse que ela se desenvolva aqui, na comunidade. Porque nós cremos que o nosso Jesus também morreu por essa pessoa. Nós cremos que o evangelho que nós estamos pregando também é compreensível a essa pessoa. Nós só precisamos saber como falar ele. Né? Talvez o modelo que funcionou para falar até agora conosco não funciona para algumas pessoas. Então, nós vamos organizando isso. E é sobre isso a nossa conversa aqui nessa noite. Tudo bem? E eu queria que vocês deixassem suas considerações finais, deixassem também, por favor, as redes sociais de vocês, para que o público possa seguir vocês, algumas pessoas que tiverem interesse em entrar em contato, se quiser rememorar qual é a sua especialização e tudo mais. Quem quer começar? Senhora. Não, eu. pode começar você, porque eu não sei nada de cabeça. Vai olhar no teu Instagram. Exatamente. Gente, eu não lembro meu Instagram. Então, Vou vamos falar lá. aqui para vocês, vamos lá. O Bruce vai me lembrar o meu Instagram aí. Então, eu sou Jennifer, Brasil. Trabalho com transtorno motores da fala. Estou formando na motricidade orofacial como especialista. Graças a Deus eu vou cumprir esse curso. Sou professora de EBD, então gostaria de agradecer muito vocês por estarem aqui conosco, de terem permanecido, porque é um movimento de aceitação nesse mês de abril que estamos, Abril. olha aí, Estamos no mês surtando específico. aqui, gente, profissional, né, da área, assim, a gente né, muito boa com datas. Então, nesse mês de abril, mês de conscientização, mês de aceitação, também venho falar com o pessoal autista, que é muito importante, porque nós, às vezes, nos levamos a extremos de ser aceito, de parecer normal, que nos adoece. Então, isso é muito importante para a gente, de que nós somos aceitos, que nós somos capazes, que
que nosso diagnóstico não nos define, mas quem nos define é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigada. E minha rede social qual é, Bruce? Nós vamos fazer assim, nós já vamos deixar a rede social de vocês duas na descrição aqui do vídeo. Ai, Terminou que de bom. assistir o vídeo, você vai ver o nome do vídeo, né? Vai estar ali, autismo e igreja. Você vai clicar, vai aparecer uma aba. Ali dentro daquela aba vai estar todas as informações, tá? O Instagram das doutoras, vai estar outras informações que nós também sempre deixamos na descrição. Sim. Ok? Eu queria agradecer, né, a doutora Alessandra mais uma vez falando. Queria agradecer a essa oportunidade e falar para as famílias: não desistem dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Procure ajuda o quanto antes. Né? Vai estar, como você falou, né? Vai estar aqui embaixo o link. Procurando ajuda. Estou aqui à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. E é isso. Obrigada, Lúcia. Eu agradeço mais uma vez pela sua atenção. Agradeço por você ter estado conosco até aqui nesse momento. Eu quero dizer que, se você tem interesse em aprender mais sobre este assunto, que você se conecte com a nossa comunidade. Se você ainda não tem uma comunidade de fé, nós temos todas as semanas vários cultos durante a semana. Nós temos culto amanhã, quinta-feira, que começa às 19h30, o culto Atos de Fé. Nós teremos culto na sexta-feira, no caso depois de amanhã, que vai ser a Geração Holy, o culto da juventude, começa às 20h30. Teremos o culto no domingo, né, culto de celebração às 19h da noite. Tá? O pessoal, você que já é da comunidade, não esquece que no domingo de manhã nós temos EBD. Sempre, ok? Se você também não é da comunidade, tiver interesse em participar de uma escola bíblica dominical, você gosta mais do aprendizado, né, e não quer talvez vir ao culto por algum motivo, nós temos escola bíblica dominical, começa às 8h30 da manhã, com o café da manhã, 9h começa as aulas, tudo bem? Eu quero te agradecer, reforçar o convite, visite a nossa comunidade. Nós estamos aqui na rua Manuel Laurentino, 852, no bairro Nova Porto Velho, em Porto Velho, Rondônia. Até mais, muito obrigado por tudo. E é isso. Próxima.